Boa noite a todos. Bem, hoje eu vou fazer um pequeno vídeo um pouco diferente, porque coisa boa a gente gosta de compartilhar com os irmãos e com todos os que passam aqui no meu canal com curiosidade, né? Durante a minha vida, mais de 30 anos de leitura, você sempre tem aqueles livros que te marcam. Eu decidi fazer uma pequena lista de 10 livros que eu não consegui e viraram 12. Então, eu vou passar a lista dos 12 livros que mais me mudaram e que mais me moldaram. Alguns eu reli e outros estou precisando reler. Então vamos à lista. Bem, então o primeiro livro se chama O Plano da Promessa de Deus, de Walter Kaiser. Dr. Walter Kaiser é um dos maiores eruditos em Antigo Testamento da atualidade. No momento ele se encontra aposentado, é um senhor. E tem doutorado pela Universidade de Brandeis e foi reitor da Universidade Gordon Conwell. É um livro espetacular, é um livro que trata da missão de Deus, ele é um livro de teologia bíblica, então ele trata desde Gênesis até Apocalipse, esse progresso da revelação e o progresso do plano de Deus, unindo e mostrando como é deficiente essas duas visões opostas a respeito do plano de Deus de salvação, né? Que é a visão dispensacionalista, né? Que vê Israel e principalmente Jerusalém, como relógio de Deus, né? E Israel como um povo especial, e os aliancistas que dizem que Israel não é mais um povo de Deus, ou não tem uma relevância para o calendário profético, e na realidade os aliancistas tratam da igreja desde o Antigo Testamento. Eles veem a igreja, né, como esse remanescente de Deus desde o Antigo Testamento. Então são duas visões opostas, e o Walter Kaiser ele vai brilhantemente mostrar que essa é uma dicotomia que não necessita existir, né? E que ambos os povos são um em Cristo, e ele vai transcorrer isso de forma maravilhosa no livro. E tem algo que é mais importante ainda, que são os excursos, que ele chama, que em cada capítulo ele vai tratar de um tema espinhoso, às vezes até dois temas espinhosos, que causam e geram muita dúvida. Então, por exemplo, em Gênesis ele vai fazer ele trata do tema central dele durante todo o livro, né? Gênesis, Êxodo, ele vai tratando. Mas, por exemplo, em Gênesis ele faz um excurso no meio do texto e explica a questão dos filhos de Deus que olharam para as filhas dos homens e coabitaram com elas e fizeram os valentes da antiguidade, os Néfilins e Giborins. E ele resolve ali. A verdade é essa. Ele resolve o negócio. Ele, acho que melhor do que Gleason Archer, que é um outro grande erudito, acho que a resolução do Walter Kaiser é a respeito se eram filhos de Sete, se eram anjos, e se esses Néfilins, esses gigantes da antiguidade, se eles eram de fato gigantes, homens, né, grandes, né, por causa dessa união entre anjos e mulheres, se eram homens poderosos com superpoderes. E ele vai explicar isso aí brilhantemente em todo o livro. No Êxodo ele tem a explicação e faz um discurso também. Então é um livro realmente que me marcou muito e que melhorou muito a minha teologia bíblica, melhorou muito ver o progresso da revelação. Então é um livro que eu altamente recomendo. O segundo livro é A Unidade da Bíblia, Daniel Fuller. É um livro que me marcou porque, bem, primeiro que todo livro é muito bom, né? Mas ele vai tratar de assuntos como, primeiro, né, a evidência, e ele trabalha isso de forma esplêndida, sobre a evidência da unidade da Bíblia, mostrando que, embora tenham vários autores, e isso é muito difícil de comprovar, só um erudito muito bem fundamentado, com muitos anos de experiência, com muitos anos de teologia bíblica, esse é também um livro de teologia bíblica, mas ele tem uma pegada um pouco parecida com teologia. Ele trata a teologia bíblica de forma que parece que às vezes é uma teologia sistemática.
Então ele vai tratar, por exemplo, ele vai defender e vai demonstrar como que é fácil a gente ver que existe uma mente, uma única mente por trás da Escritura, o que é extremamente difícil, porque existem textos que parece que são contraditórios. Então são muitos autores de diversos países, de diversos momentos da história de Israel, com diversos gêneros literários, então, e ideias que parecem ser às vezes opostas, às vezes complementares, mas com certeza às vezes diferentes. E o Daniel Fuller ele consegue mostrar que não, que é possível perceber uma mente por trás de todos esses aparentes textos diferentes, né? Que obviamente é a mente do Senhor, é a mente do Espírito Santo, né? Então ele vai defender o cânon do Antigo Testamento de forma brilhante e ele vai fazer assim, de forma bem, digamos, polêmica, né? Ele vai tratar do islamismo, do surgimento do islamismo, muito corajoso. Ele vai tratar também do hinduísmo e do budismo, né? Ele vai fazer um estudo, não é dos melhores nessa quesita aí, em Gênesis 1, não é dos melhores, mas é um bom estudo. E o que mais me marcou nesse livro foram os capítulos sobre a queda e o capítulo sobre a Trindade. Para mim, foi a melhor explicação sobre a Trindade que eu já li na minha vida. E resolveu o problema de como explicar a Trindade. Não podemos falar em surgimento da Trindade, porque a Trindade não surge, a Trindade é, né? Ela sempre existiu. Mas deem uma chance para esse livro, vocês vão entender. Talvez algum dia eu faça um vídeo só sobre a Trindade e com certeza utilizarei a explicação de Daniel Fuller. Bem, o terceiro livro se chama O Desaparecimento de Deus, de Richard Elliott Friedman, um baita erudito de Antigo Testamento. Acho que vocês devem estar achando que eu só gosto de Antigo Testamento, mas não, eu amo o Novo Testamento, mas justamente por ser da Escritura mais difícil, com mais informações, então às vezes eu me debruço mais pelo Antigo Testamento. Então, nesse livro, que é uma tese que eu não concordo e não posso concordar, mas ela é muito forte, muito bem embasada, o desaparecimento de Deus. Para nós resumirmos, o que o Richard Elliott Friedman ele vai falar? Ele vai falar que, no princípio lá, em Gênesis, Deus descia todos os dias no entardecer para estar com Adão e Eva. Depois Deus passou a descer só para falar com alguns homens esporadicamente. Depois Deus passou a não descer mais, mas a enviar anjos e fazer sinais e prodígios. E o próprio Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus falou: Moisés, se você me olhar, se você me ver, você morre. Mas eu vou deixar você ver toda a minha bondade. E Moisés já viu Deus de costa. E a tese desse autor é de que paulatinamente, gradativamente, Deus continua fazendo sinais e prodígios mesmo em Israel, mas ele vai se afastando e vai se tornando cada vez menos visível até nós chegarmos no livro de Esther, onde basicamente Deus age nas entrelinhas, totalmente nas entrelinhas. Deus sequer é mensurado, Deus sequer é citado, não se fala o nome de Deus. Sabe-se que é Deus quem salva, mas não tem nenhum ato miraculoso de Deus, não existe nenhum anjo, existe um livramento muito velado, muito por trás dos bastidores da parte de Deus, salvando a nação de Israel, mas não existe sequer mais sinal e prodígio. E como Richard Elliott Friedman, ele é um judeu não messiânico, é óbvio que ele para no silêncio de Deus, né? Ele não leva em conta o evento Cristo, então ele para ali, né, no último livro do Antigo Testamento, e basicamente, né, Deus a partir dali se cala, né? Porque se você tira o evento Cristo da equação e você tira o evento Igreja da equação e o Espírito Santo dessa equação, de fato, então Deus se calou, né? E é por isso que eu não posso concordar com ele, embora seja uma tese, um livro extremamente bem escrito. Ele vai falar de Nietzsche,
ele vai tratar muito de Nietzsche e Dostoiévski, dessa questão do silêncio de Deus, de como é incômodo e como foi incômodo para Nietzsche o silêncio de Deus. E ele, na perspectiva dele, Deus está há 2000 anos em silêncio. E como cristão é óbvio que eu não posso concordar, porque, inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre os milagres que Deus tem feito hoje, agora, no século XX. Farei um vídeo só sobre isso. Então Deus de forma alguma está calado, Deus de forma alguma está ausente. Ele está presente através do Espírito Santo dele, através da igreja, e esteve presente aqui na plenitude dos tempos através de seu Filho. Mas, de fato, existe algo na tese do autor que nós temos que levar em conta, e que é uma arma nas mãos dos ateus, que é, de fato, Deus não fala mais do céu, não se ouve mais a voz dele, não existe mais nenhuma montanha pegando fogo, nem fumaça, nem raios, nem nada disso. Então, de fato, Deus fala de forma mais subjetiva. E ele vai defender que é porque o homem, a raça humana, evoluiu. Nós não somos mais aquelas crianças desprovidas de qualquer tipo de moral, de qualquer tipo de ética. Então, conforme a raça humana, segundo ele, conforme a raça humana vai evoluindo e princípios básicos de humanidade, de certo e errado, vão se tornando tão permeando a sociedade, que até os ateus, e até pessoas que não têm nenhuma religiosidade, eles abraçam esses valores que são valores de Deus e que são valores que são lá dos 10 mandamentos. Então, involuntariamente, segundo o autor, a raça humana está, ainda que com muitos erros, ainda que haja muita violência, ele diz que a raça humana está evoluindo, está avançando moralmente, e a intenção de Deus sempre foi essa, a de que o homem avançasse a ponto de que Deus não seja mais necessário. E é aí que eu vou entrar em total discordância com esse autor, porque imagina qual vai ser o grande presente da raça humana se nós de fato estivéssemos evoluindo, o que eu nem concordo com isso, Mas vamos dizer que nós estivéssemos evoluindo moralmente. Bem, então o grande presente de você evoluir moralmente e chegar no auge, do que a raça humana pudesse chegar em termos éticos e morais, é simplesmente viver ausente de Deus. Então não são essas as promessas do Antigo Testamento. Ele é um erudito do Antigo Testamento, então não entendo por que ele criou essa tese, mas ela me marcou porque ele escreve muito bem, porque ela mexe com o nosso ser, porque de fato a gente sente um pouquinho essa falta de um Deus que falasse mais explicitamente. Então, com algumas e muitas ressalvas, eu indico esse livro, mas com muitas ressalvas. Deus ainda fala, e faremos um vídeo sobre isso. Quarto livro, agora nós saímos um pouquinho da teologia, vamos para geopolítica, psicologia política, psicologia do poder, A Mente Trágica, de Robert D. Kaplan. Olha, dos últimos anos, esse livro, esse aí eu li e reli, é um livro sensacional. Ele vai mostrar que o Batman, ele não fala de Batman não, isso aqui sou eu que estou fazendo. A visão de mundo do Batman é muito mais realista do que a visão de mundo do Super-Homem, O que é a visão do mundo do Super-Homem? Ele acha que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é amoroso, que a raça humana tem muito potencial para o bem, e o Batman não. O Batman sabe que vai todo mundo fazer lambança e ele não confia em ninguém. O Robert D. Kaplan, ele vai mostrar que nem sempre, em se tratando de países liderados por ditadores loucos e sanguinários, veja bem a tese dele, e ele prova, liderados por vingadores, ditadores sanguinários, nem sempre a melhor solução é derrubá-los. Infelizmente. Ele vai citar o caso do Iraque. Saddam Hussein, aquele monstro, com Saddam Hussein, o Iraque vivia um inferno. Vamos utilizar aqui a analogia do Dante Alighieri,
dos círculos, né? Se com Saddam Hussein os iraquianos viviam no inferno num círculo ainda assim infernal, mas no círculo mais tranquilo, sem Saddam Hussein o Iraque virou um verdadeiro caldeirão do inferno, sem lei, com mortandade, com violência extrema, com todo tipo de violência contra mulheres. Os cristãos foram os que mais sofreram, porque Saddam Hussein, com toda a malignidade dele, se os cristãos ficassem caladinhos, não inventassem de fazer evangelismo e pagassem o imposto dobrado, Saddam Hussein defendia os cristãos. E se eu não me engano, Jimmy Carter fez essa crítica ao George Bush pai quando, eles estavam pensando em invadir o Iraque. De que Saddam Hussein protegia os cristãos, desde que, óbvio, era um regime sanguinário, era um regime terrível, você não podia confiar, você não tinha tranquilidade. Todos que estavam perto de Saddam Hussein viviam em extremo estresse, e ele poderia te matar por qualquer motivo. Era um regime de loucos, e toda a família dele era de loucos sanguinários. E ele vai falar que muitos desses, o Robert D. Kaplan vai mostrar também que muitos desses sanguinários, desses tiranos da África também, é horrível viver sob esse jugo deles, mas pior é sem eles. Então que nem sempre é simples você analisar a geopolítica. Você tira um ditador que está no poder, está no controle, está controlando essas forças de outros futuros e possíveis e potenciais ditadores, e quando você tira esse cara, quando você mata esse homem, surgem 10 ditadores, às vezes pior do que eles. Então esse livro teve um impacto muito grande, de que a tese do livro você precisa ter uma mente trágica, você precisa, ao analisar a realidade, sempre ter um pé atrás e pensar, tá ruim, mas pode ficar pior. Então esse livro aí me impactou muito. Bem, o quinto livro teve um impacto também muito grande sobre mim, e que esse eu preciso reler porque é uma tese muito poderosa, extremamente filosófica, bem escrita, e o livro é A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Na Abolição do Homem, C.S. Lewis ele vai mostrar que o domínio do homem, da natureza, ao invés de tornar o homem um ser dominante sobre a natureza, que é um mandato de Deus, tornou o homem comandado pela natureza, porque ao dominar a natureza passou a dominar o homem, e ao mudar a visão que o homem tem de si mesmo, o homem passou a ser apenas mais um animal. Então ele vai tratar disso, dos homens sem peito, dos homens sem afeição natural. Ele vai tratar isso de forma filosófica, e é um livro que ele mexe contigo, porque ele vai mostrar como que paulatinamente toda a linguagem foi modificada para modificar a visão do homem a respeito de si mesmo, e modificar a visão do homem a respeito do seu relacionamento com a realidade e com os outros seres. Então o impacto que não apenas o darwinismo, mas toda a ciência moderna tiveram na psique do homem moderno, e que a pós-modernidade tentou refrear, mas que não conseguiu e piorou, porque agora a pós-modernidade, isso aqui não é o C.S. Lewis que está tratando, aqui é um grande parêntese meu, tentamos resolver o problema da modernidade, da visão que o homem tem a respeito de si mesmo, como apenas um outro animal evoluído. Trouxemos a pós-modernidade numa tentativa de responder isso e trazer mais sentimento, trazer de volta uma visão romântica a respeito da natureza humana, e acabou que nós descambamos para a morte da verdade, e de que não existe mais verdade, e que acabou que o pós-modernismo piorou as coisas. Mas o fato é que
o C.S. Lewis vai falar, então, que nós matamos a honra, que nós matamos a virtude, em prol de um mundo basicamente mecanicista. Então, é um livro realmente sensacional, preciso reler, mas eu recomendo fortemente, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. O sexto livro que eu recomendo, vamos ser mais rápidos agora, Nossa Cultura, O que Restou Dela, Theodore Dalrymple. Esse é um livro que vai mostrar, e aqui eu posso ser bem sucinto, porque é uma coletânea de artigos de jornal, se eu não me engano, do jornal The New Yorker, ou não me lembro agora qual o jornal que ele fazia essa coluna, e é uma coletânea dos melhores artigos que ele publicava nessa coluna. E ele vai mostrar simplesmente o seguinte: o declínio da civilização ocidental. E uma vez eu me lembro que, conversando com um amigo meu, a gente estava percebendo isso, de que, a despeito de toda a malignidade que existe na cultura islâmica, parece que lá a sociedade está menos fragmentada e menos fragilizada, e isso nós podemos estender a muitos países asiáticos. Então ele vai tratar, e essa não é a tese do livro dele, aliás o livro não tem tese, é uma coletânea de artigos, mas todos em volta disso, desse tema, do título do livro. Nossa Cultura, O que Restou Dela. Como que a modernidade ocidental e a degradação dos valores básicos, e olha, se trata de um autor ateu, ok? Theodore Dalrymple, ele é um agnóstico, não é um ateu, mas ele é um agnóstico, mas ele é um profundo admirador dos valores da civilização ocidental, que são a legislação romana, a moral cristã, judaico-cristã. Ele diz que a partir do momento que nós abolimos tudo isso, a nossa civilização principalmente nas artes, ela só evoluiu. Então, é um livro que teve um impacto muito grande. Você fica realmente estarrecido ao saber, ao ver a dissolução da literatura, das artes, da arquitetura. Nossa, ele faz um capítulo espetacular sobre a arquitetura, de como a arquitetura má, a arquitetura moderna, a arquitetura soviética, que adentrou em países do Ocidente, essa arquitetura de construção rápida, em produção massiva, transformou lares em prisões e trouxe todo tipo de desordenamento mental, né? Então é um livro que realmente me marcou muito, que mostrou que infelizmente o nosso Ocidente está passando por um período muito sério, muito grave, e isso antes de toda essa migração, né? Eu não quero nem falar, que esse é outro tipo de tema, mas recomendo fortemente esse livro. Bem, o sétimo livro, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas. Por que eu coloquei esse? Porque é um dos meus teólogos favoritos, Dr. Gleason Archer. É um dos grandes e maiores, inclusive reconhecido até hoje, depois de sua morte. Muito pouco se fez além do que Gleason Archer fez para a defesa da inerrância bíblica, uma visão correta da inerrância bíblica, o que significa inerrância bíblica. E Gleason Archer realmente é um exemplo para mim de estudioso, deveria ser para todos nós. E esse livro, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, ele realmente é isso, é uma enciclopédia. Você vai tirar muitas dúvidas ali, muitas questões, muitas possíveis contradições. Ele não trata de todos, deixou a desejar em algumas, não entrou em algumas searas, talvez porque ainda não tivesse respostas. Esse é um livro que eu comprei há 30 anos atrás, exatamente 30 anos atrás, então esse livro já tem 30 anos, então talvez a pesquisa ainda não tivesse respostas para algumas questões exegéticas,
de análise textual, crítica textual. Então ele talvez não pudesse resolver todos os problemas, mas os que estavam à mão dele, ele resolveu de forma muito satisfatória. E quem tem interesse em resolver dificuldades bíblicas, e eu utilizo muito esse livro nos meus vídeos, e utilizarei, recomendo bastante Enciclopédias de Dificuldades Bíblicas de Gleason Archer. Ainda é uma grande obra, não está defasada não. Oitavo livro dessa lista, novamente uma coletânea de artigos, um livro sensacional, de uma editora que eu não acredito que essa editora lançou um livro como esse, um livro extremamente ortodoxo. Editora Madrás, uma editora esotérica que trata de livros até de bruxaria, trata de livros de esoterismo, astrologia, cabala e Néfilins e Anunnakis, extraterrestres. É uma editora muito doida. Eu comprei porque comecei a ler na livraria e falei, mas tem muita coisa boa aqui, muita coisa bíblica, muita coisa ortodoxa. São eruditos de alto renome, professores de grandes universidades. O que está acontecendo? E eu comprei e fui realmente extremamente agraciado. São artigos sensacionais, explode a sua cabeça, extremamente profundos, extremamente bíblicos, e eu não sei o porquê que a editora Madrás, mas eu agradeço a editora por ter traduzido esse livro de artigos acadêmicos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento e de filosofia, Jesus e a Filosofia. Eu recomendo fortemente esse livro. Bem, o nono livro é um livro que ele teve tanto impacto na minha vida que eu comprei imediatamente depois. Eu comprei um para dar para uma amiga que eu tinha na igreja e comprei outro para o meu filho. Está aqui embalado do meu filho há mais ou menos 10 anos que ele está aqui guardado. Darei para ler, para que ele leia quando ele tiver mais ou menos com os seus 14, 15 anos. 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade, Gerald McDermott. É um livro que te confronta, é um livro que mostra o que é uma verdadeira conversão. Quando eu li a primeira vez eu não estava pronto, eu fui muito... A palavra certa não é desafiado. Não fui desafiado. Desafiado é para quem está buscando a santidade. Eu estava num período de muito pecado e eu fui acusado pelo livro, eu fui desmascarado pelo livro. E é um livro que mostra, te mostra quem você é diante de Jesus e diante da fé cristã. Ele mostra os 12 sinais de que o título é Verdadeira Espiritualidade, mas na realidade seriam 12 sinais da verdadeira conversão. Então é um livro que mostra que o buraco da conversão é bem mais embaixo, e ele confronta, ele não é exagerado, ele dá realmente o básico do que deve habitar no coração de alguém que está em Cristo. E aí você vai se enxergar e vai se autoanalisar baseado, nesses 12 sinais. Eu recomendo fortemente, tem que ter coração forte. Bem, o 10º livro é um livro de filosofia, não pode faltar. Minha área primária de estudo, a filosofia. Eu sou um homem de coração bíblico, mas eu acho que a filosofia te dá muitas ferramentas. E para quem não gosta de ler livro de filosofia muito analítico, uma linguagem muito analítica, então pega esse livro aqui que você vai amar. Isso aqui é um presente, é a única indicação de Olavo de Carvalho. História da Filosofia, de Will Durant, é tudo isso e mais um pouco. É um livro de leitura agradabilíssima, parece que foi feito para ser lido em voz alta. É um autor que tem uma capacidade de escrita que não existe mais, simplesmente não existe mais. É um professor tremendo, absurdo, a capacidade, olha, a forma como ele explica Kant, é um inferno na Terra para qualquer pessoa que queira ensinar filosofia. Entender Kant já é difícil.
É óbvio, ele pula alguns autores que são muito difíceis mesmo. Hegel, ele não trata de Hegel, mas ele trata de alguns outros que são muito importantes e que muitos livros de filosofia não tratam. E é uma leitura sensacional. E se você não gostar de filosofia, leia-o apenas para aprender a escrever. Se você ler qualquer livro de Will Durant, você vai se tornar um escritor melhor. E isso já vale a pena, isso já basta. O 11º livro é o Ensinamento de Yeshua de Nazaré, Claude Tresmontant. É um livro, como eu posso falar, é um livro que trata de Jesus em sua humanidade, mas também em sua divindade. É um livro que traz muitos insights a respeito da personalidade do Senhor Jesus. E é um livro também muito bem escrito por um autor francês, um hebraísta, né? E você sabe que os hebraístas leem muito bem o Novo Testamento porque, bem, Jesus não lia o Novo Testamento, né? Nem Paulo lia o Novo Testamento porque ele não estava ainda feito, né? Não tinha sido escrito. Jesus lia o Antigo Testamento. Então os hebraístas, quando eles se tornam cristãos, eles têm uma leitura de Jesus muito profunda e muito hebraica, né? Muito judaica. Então é um livro que você vai ver algumas nuances a respeito da personalidade do Senhor que acho que vão fazer muita diferença na sua vida e na forma como você vê Jesus de Nazaré. O que nos leva ao 12º livro. Que também é um livro sobre o Senhor Jesus, né? O autor de todas as coisas. É um livro sobre Jesus, novamente, o Jesus humano, o Jesus judeu, o jovem rabino e todo aquele contexto do Oriente Médio que se chama Jesus pela ótica do Oriente Médio, do Kenneth Bailey. Eu acho que esse a maioria de vocês já devem ter lido, já devem conhecer, mas quem não leu e quem não conhece eu acho que o melhor livro sobre... Não, melhor talvez não, existem algumas enciclopédias de contexto histórico que são muito boas também, muito profundas, mas como livro, é um livro muito importante para você entender o ensinamento de Jesus, a mente de Jesus e, por osmose, podemos dizer assim, a mente de Paulo e de todos os outros apóstolos, porque eram todos ali contemporâneos, né? E como que as coisas eram naquela época, e ele mostra como entender o contexto histórico, nos ajuda, nos facilita a entender as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus e os paradigmas que Jesus estava quebrando, né? Bem como se deu o nascimento de Jesus, a importância da manjedoura. Então, assim, é um livro realmente sensacional. Jesus pela ótica do Oriente Médio, ele é realmente superior ao do Claude Tresmontant. Kenneth Bailey é um livro mais recente, né? Então, uma pesquisa, né? A pesquisa avança. Então, e o Kenneth Bailey morou só 30 anos ali em Israel, né? Então, é um homem que já morou em Israel, na Arábia Saudita, já morou no Líbano, já morou no Chipre. Então, é um homem que tem uma vivência... já morou no Egito, que tem uma vivência ali do Oriente Médio, da mentalidade, né? do Oriente Médio, dos povos semitas e os outros povos, né, que moram naquela região, que traz uma clareza de você entender. Então, o que ele teve que fazer? Ele só teve que voltar no tempo, mas a cultura ele já estava inserido, porque aqueles povos, a cultura não é igual a nossa, que está em constante transmutação. As coisas mudam de forma mais lenta. Então, muito do que era dito há 2000 anos atrás, eles ainda falam hoje. Por exemplo, Abba, Abba, Pai, você vai entender muitas pessoas do Oriente Médio ainda se utilizam dessa nomenclatura, Abba, para se chamar um pai, um papai, um paizinho. Ele vai mostrar o que Jesus estava falando e a profundidade que é você poder chamar Deus de Abba. É algo lindo demais você poder chamar.
o que significa Abba, você criador, você chamar o Criador de todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso de Abba, de paizinho, o peso que isso é, ele vai mostrar também, e ele vai dar todo um peso diferenciado para a parábola do filho pródigo, mas não do pai pródigo, do pai esbanjador. Ele vai mostrar como que deve ter sido absurdamente impactante para aquelas pessoas essa parábola, não por causa do filho, mas por causa do pai. Aquilo era absurdo, aquilo era incompreensível. Um pai, um chefe de família, um chefe de clã, fazer o que aquele pai da parábola do filho pródigo fez, representando Deus, para aquelas pessoas naquela época, tinha um peso absurdo. Então você vai entender muitas coisas de forma mais profunda do que Jesus falou. Então Jesus pela ótica do Oriente Médio, recomendo fortemente. Esses foram os 12 livros que mais me marcaram, muitos outros me marcaram, com certeza marcarão, mas era para ser uma lista de 10 e acabou virando uma lista de 12. Um abraço e até mais.